Fala, NTzada! Tudo beleza? Bom, hoje estamos aqui com outro convidado super especial e desse mundo que eu falei pra vocês que eu tanto adoro, que não é tanto de videogame, mas é sobre RPG, é sobre Magic. Claro, os mundos se colidiram. O Magic hoje está online, tem hoje um software onde você pode jogar online, então por isso me fez ir atrás de convidados que podem explicar pra gente esse mundo que hoje está super presente com o Magic no mundo online, no mundo de games. Bom, quem é o nosso convidado? Eu vou definir o nosso convidado como uma grande referência do mundo do Magic. Sim, se a gente pudesse colocar aí em algum patamar, eu diria que ele é o Guga, ele é o Senna do nosso Magic the Gathering. Eu diria que ele é o nosso Merlin contemporâneo. Eu tô aqui com o, com o André Manente. Tudo bem, André? E aí, belezinha? Obrigado pelo convite. Gostei da comparação, cara. Não sei se ela tá sendo honesta, mas eu me senti lisonjeado aqui. Ah, cara, eu acho que referência é referência, não tem como fugir disso. E quando a gente fala de Magic, hoje o seu nome com certeza tá no topo da lista. Como é que você se sente sabendo disso? É fácil viver assim? Ah, é impossível. Eu saio na rua, os paparazzi não me deixam nem andar. Mesmo de máscara, é horrível. Não consigo ir na farmácia, no mercado, é péssimo. Não, eu me sinto muito feliz porque era esse meu objetivo lá atrás, né? Quando eu criei o canal, a ideia era justamente de produzir conteúdo sobre um jogo que não tinha conteúdo em português. O motivo foi o primeiro canal de Magic do Brasil. E o meu objetivo lá atrás era conseguir criar uma comunidade, né? Mesmo que singela ali, para poder falar desse joguinho de cartas que eu tanto gosto. E conseguimos, né? Não eu sozinho, obviamente. Muita gente acabou criando o canal desde então. Mas é muito legal, cara, porque é um jogo nichado, né? Não é o maior jogo do mundo, então é uma comunidade que se abraça e vai crescendo aos pouquinhos junto, é bem da hora. Exatamente. Você tocou num ponto de comunidade que eu quero entrar para conversar com você, mas antes, você está no Pode Mais Joga. Então, eu peço para o convidado escolher um jogo, e aí eu coloco esse jogo no plano de fundo ali para quem estiver assistindo esse podcast na televisão. Você tem alguma ideia, algum jogo que você gosta do passado, assim? Eu iria colocar Magic, só que não, a maioria das pessoas que não joga Magic não vai entender nada do que está acontecendo na tela, porque é um dos defeitos do card game, né? Quem não joga o card game não faz a menor ideia do que está acontecendo. É verdade. Então eu vou pedir para colocar um jogo que marcou muito a minha infância, e com certeza marcou muito a infância da galera que jogou PlayStation 1, que é o Jack Chan Stunt Master. É um jogo do Jack Chan, obviamente. É muito, muito da hora. É uma espécie de jogo de plataforma, mas tem uma profundidade também. Eu curti bastante, joguei muito esse jogo. Acho que seria legal colocar ele aí no fundo pra galera que não conhece poder conhecer e pra galera que jogava na época ter aquela nostalgia boa. Inédito até para mim. Não lembro de ter jogado um jogo do Jack Chan, mas dizem que são jogos muito bons. Não, vai Então, curtir bastante, ele é muito legal. que legal, que legal. Bom, vamos voltar um pouquinho no tempo. Antes da gente chegar no Magic, com certeza tem uma parte gamer aí que eu quero saber do André. Você jogava Uhum. videogame antigamente? André, como é que começou o videogame na sua vida? Sempre joguei videogame, desde que eu tive idade pra jogar videogame, eu joguei videogame. Logo criança, o meu pai me deu um Super Nintendo usado de um primo meu. Esse meu primo tinha uma caixa com, sei lá, sem exagero, umas 40 fitas diferentes, que na época, tipo, você ter 40 fitas do Super Nintendo não era pouca coisa, era muita coisa, É tipo, é muita muita coisa. fita. Tá certo que umas 10 delas só funcionava na base do ódio, mas tudo bem. E foi aí que eu comecei, né? Eu recebi esse Super Nintendo usado de aniversário, e eu acho que eu não comprei nenhuma fita do Super Nintendo na minha vida toda, eu joguei com aquelas 30, 40 que tinham ali, e isso foi por anos, assim, eu devo ter comprado controle só, comprei vários controles, mas fita eu nunca comprei. E aí, cara, eu me apaixonei por Super Nintendo, joguei muito aquele videogame, muito, muito mesmo, porque os meus primos todos tinham Super Nintendo também, então a gente ia na casa uns dos outros, levava jogos, controles, passava o final de semana todo jogando. Vizinho também tinha, e aí jogava junto, e fazia campeonatinho de, sei lá, de Mortal Kombat, ou de Ronaldinho Soccer 97, né, que é o Legal. joguinho de futebol, que eu sempre gostei muito no Super Nintendo de jogar. Foi ali que foi o meu primeiro contato com o videogame, assim, eu acho, né? Não consigo lembrar de um anterior a esse. Eu não tive Atari, não tive Mega Drive, não tive nada. Foi o Super Nintendo primeiro mesmo. E são jogos super clássicos que até hoje estão em evidência. Para quem tem Super Nintendo, acho que é o primeiro. A gente estava conversando isso numa live outro dia com outros colecionadores, como quem está colecionando volta para colecionar os jogos que jogou na época.
isso está deixando alguns jogos mais caros, porque todo mundo quer jogar International, todo mundo quer jogar Mortal Kombat, então Sim. isso acontece muito no mercado. Tá, então o Super Nintendo provavelmente é o que mais marcou a sua infância nessa entrada em videogame. Mas você escolheu um jogo de PlayStation 1. Como é que foi a migração do Super Nintendo para o PlayStation 1? Boa pergunta. Porque assim, eu joguei com o Super Nintendo por alguns anos, até que os meus pais me deram, dessa vez novo, um PlayStation 1. Que eu lembro que a minha vida com receber videogames de presente sempre foi assim, ó. Eu ganhei o Super Nintendo quando lançou o PlayStation 1. Eu ganhei o PlayStation 1 quando lançou o PlayStation 2. Entendi. E eu, sei lá, eu fui comprar um Xbox 360, que aí depois eu acabei indo pro Xbox ao invés do PlayStation, quando lançou o 4. Então, assim, tipo, já é aquela coisa Entendi. clássica, né? Lança um modelo novo, o anterior dá uma caidinha de preço, você vai lá, aproveita esse descontinho para pegar. Claro. Nunca fui aqui, nunca, né? Nunca sobrou tanto dinheiro assim, então tinha que ser daquele jeito. E lançou o PlayStation 2, o PlayStation 1 caiu bastante de preço. Aí eu pedia pro meu pai o tempo inteiro, né? Criança chata pedindo, videogame, videogame. Aí meu pai me deu o PlayStation 1 para mim. E o Jack Chan foi um daqueles jogos que simplesmente foram icônicos demais, assim. Durante a minha vida de PlayStation, de tanto um, dois, ou até mesmo do Super Nintendo, eu não joguei tantos jogos. Eu joguei muito poucos jogos, né? Eu era mais disso. Quando encontrava um jogo que eu curtia, eu jogava ele pra caramba. Às vezes eu nem zerava o jogo, mas eu começava ele várias vezes e aí ficava tentando descobrir coisas diferentes, e códigos e trapaças e etc. E usava Game Shark, etc. Um monte de coisa assim para tentar, tipo, absorver o máximo que eu podia daquele jogo. O Super Nintendo talvez tenha sido, eu não sei, o PlayStation 1 talvez tenha sido o console que eu mais joguei, assim, tipo, eu lembro de ter jogado muito todos os jogos da franquia Crash. Eu joguei muito Vigilante Sim. 8, joguei o próprio Jack Chan, joguei Spyro, joguei um monte de coisa diferente. E ele era muito fácil na época conseguir jogo novo, né? Porque, assim, PlayStation 1 e PlayStation 2, no Brasil, quase que não existia o bloqueado. Você tinha desbloqueado e comprava os jogos todos piratas, que é uma coisa que hoje eu não recomendo, enfim. Mas na época eu nem sequer me questionava sobre o que era um jogo pirata. Eu era uma criança, eu Verdade. comprava os que tinham na minha frente. Então, comprei muito jogo por R$ 5, por R$ 10, sabe? Então, era muito fácil, muito acessível pra gente, né? E hoje a gente entende por quê, obviamente. Mas na época a gente não achava ruim, a gente comprava um monte de jogo e jogava e a gente se apaixonava por alguns deles, né? O Jack Chan acabou sendo um dos que me marcou muito, assim. Eu gostei muito do jogo. Eu nunca fui muito fã do Jack Chan em si. Poderia ser qualquer outro personagem no lugar do Jack Chan. Entendi. Mas ele tem. Claro que essa é uma comparação até bem injusta, mas ele tem um sistema de combate que lembra muito o sistema dos jogos da franquia Batman, esses mais recentes, do Arkham Knight, Arkham Ah, City, etc. Ele tem esse sistema de você estar batendo em um personagem e aí se aparece outro, você meio que só vira para trás e ele já encaixa o golpe. E na época, aquilo era uma coisa tipo, nossa senhora, o combate desse jogo tem alguma coisa diferente, assim. E se você for ver depois do gameplay, você vai ver que o combate do jogo é muito da hora. no momento que nós estamos falando, eu estou jogando. Então eu devo estar gostando Ah, massa. do que está passando aí na tela. Você fala sobre. Me fugiu a pergunta, peraí, só um minutinho. Ah. A Sony talvez não saiba o quanto ela foi popular, mas não pelos meios dela no Brasil, né? Sim. Porque é impressionante. Acho que todo mundo que eu conversei até hoje aqui fala 3x10, fala dos jogos que comprava na Santa Efigênia, É. enfim. E o que foi realmente um jeito de popularizar muito a marca no Brasil, e por isso talvez o PlayStation até tenha mais seguidores do que o próprio Xbox no Brasil hoje. Eu acho que faz sentido. Eu vejo muita gente. Eu não sei qual que é a tua opinião. Eu, no geral, não tenho eu prefiro esse, prefiro aquele. Eu acho que se a pessoa prefere um, que compre esse, jogue esse. O importante é você estar jogando um bom videogame, um bom jogo. Eu vejo muita gente hoje, inclusive, que na hora de escolher entre ir pro Xbox One ou pro PlayStation 4, acabou escolhendo ir pro PlayStation 4 porque tem uma nostalgia com a marca PlayStation, né? Uhum. Porque às vezes está acostumada com o DualShock, jogou PlayStation 1 e 2 a vida inteira. E tudo bem, vai pro PlayStation, sabe? Eu acho que Claro. se é que há um lado bom da pirataria, para a Sony foi que pelo menos algumas pessoas hoje acabam escolhendo os consoles da Sony pela carga nostálgica, É. né? Então, beleza, pelo menos isso, tá ligado? Não vai reduzir todos os danos que foram causados pela pirataria, porque, como eu disse, no Brasil,
Eu, hoje, conheço muita gente que tem PlayStation 1, 2 bloqueado e tal, porque o colecionismo se tornou algo frequente, Isso. etc. Mas na minha época, um videogame que só rodava jogos originais era impensável, eu nem sequer imaginava que tinha. Então, com certeza os números eles são bem ofuscados, assim, bem nebulosos, né? Eu vejo, o jogo vendeu tantos milhões de cópias, eu falo, eu acho que foi mais 5 vezes isso, cara, porque muita gente não comprou ele para jogar, sabe? Com certeza. Cara, minha opinião é simples. Se der, compra os dois. Porque aí você, você joga ali outros exclusivos das duas marcas e tá tudo certo. Bom, nessa época, provavelmente o Magic estava entrando na sua vida, não paralelamente ao videogame? Cara, pior que não, o Magic veio entrar na minha vida em 2013, que faz pouco tempo até, se for Nossa, ver. Só contextualizando para a galera ter uma noção de idade, eu tenho 24 anos hoje. tá. Então, quando eu digo que ganhei meu PlayStation 2, quando lançou um, tipo, eu era criança mesmo, assim, eu não era, tipo, eu não tinha muita noção das coisas, era uma criança, então, enfim. O Magic entrou na minha vida quando eu tinha lá pelos, putz, de cabeça agora, 15, 16 anos, alguma coisa assim, foi em 2012 para 2013. E nessa época eu já estava com o meu console que veio após o PlayStation 2, que foi o Xbox 360, que foi o console que ficou comigo por mais tempo, eu tenho ele até hoje, ele funciona até hoje, apesar de eu não jogar muito mais, mas eu tenho ele ainda. E foi isso, o Magic veio bem depois, assim. Mas o Magic foi lançado em 93, então ele é um jogo muito antigo. Mas Isso. para mim ele chegou em 2013, né? E foi quando eu conheci o Magic, através do meu irmão. Tivemos ali acesso ao Alpha Deck, para você ter ideia o quão antigo nós somos. E meu irmão jogava, eu não tinha menor interesse. Ele jogava, ele tinha as cartas, ele tinha um fichário cheio de cards ali, colecionava, Uhum. trocava com os amigos e tudo mais. Eu não entendi aquilo. Acho que isso veio depois também, para mim, ao passar do tempo, entender o quanto era genial aquela jogabilidade, vamos falar assim. Sim, Porque eu acho que as regras e o que eles colocaram é complexo, mas ao mesmo tempo é simples. Eu não sei como explicar isso. E aí isso sim. faz com que seja um jogo cativante, né? O Magic ele é um jogo próximo de xadrez, né? Por quê? Porque Isso. ele é fácil de aprender. As regras são poucas. O Isso. Magic tem muito mais regra que o xadrez, mas as regras são poucas. É que ele é um jogo de camadas, né? Você precisa entender qual que é a utilidade de cada carta e você nunca vai jogar um jogo de Magic igual duas vezes. Todos os jogos vão ser diferentes porque você tem um elemento que adiciona muita aleatoriedade, que são cartas embaralhadas, né? Você vai pegar 60 cartas aleatórias, embaralhar elas e comprar elas em uma ordem aleatória com o outro oponente fazendo a mesma coisa. Então, assim, os estatísticos vão à loucura, né? Muita probabilidade, muita coisa diferente pode acontecer. Então, ele não é um jogo para todo mundo, certo? Tipo, eu poderia ser o saudosista que fala, não, todo mundo deveria jogar Magic. Não, não é um jogo para todo mundo. Tem gente que não tem saco para jogo de carta. Jogo de carta é uma coisa diferente, é uma coisa que você bate o olho e você fala, putz, eu me interesso ou eu não me interesso, sabe? Então, eu acho que as pessoas deveriam experimentar Magic para ver se elas gostam. E se não gostar, tudo bem, mas que deem uma chance, porque é um jogo muito legal, é o maior card game de todos os tempos, não é à toa, né? É o pai dos card games, é o que se tornou, é o que fez muitos dos outros card games serem o que são hoje, sejam eles digitais ou analógicos, né? Físicos. Então, pelo menos dê uma chance, é um joguinho legal, vale a pena. André, se você tivesse que colocar numa escala o Magic e o videogame, qual seria a prioridade ali? Essa pergunta é difícil por quê? Porque eu hoje trabalho com o Magic, né? Então, desde 2016, o Magic, 2015, o Magic é o meu trabalho. Eu vivo de produção de conteúdo de Magic. Então, se eu não colocar o Magic como prioridade, não sobra dinheiro para o videogame nem para qualquer outra coisa. Boa resposta. Então, assim, o Magic ele é o meu jogo favorito, ainda é o jogo que mais me diverte, ainda é o jogo que, por exemplo, eu jogo 5 horas de Magic pelo menos todos os dias ao vivo. E eu não enjoo, eu não consegui enjoar do jogo, eu nunca sequer acordei pensando, putz, hoje eu não queria jogar Magic, sabe? Não, eu sempre tô afim de jogar Magic, talvez um dia esse dia chegue, né? Pô, normal, por mais que a gente tenha os nossos jogos favoritos, um dia a gente vai talvez não tá afim de jogar aquilo, tá afim de jogar outra coisa, a ressaca de jogos, né? Acontece isso às vezes de você, putz, mano, eu quero jogar, mas nada me apetece, eu não tô afim de jogar nada em específico, tipo, só às vezes acontece. Vai acontecer com o Magic também.
Mas é por isso que é uma pergunta difícil. Talvez se o Magic não fosse o meu trabalho e eu tivesse que somar todos os outros jogos e colocar em comparação ao Magic, tipo, você tem que escolher ou só jogar Magic ou nunca mais jogar Magic. Nunca mais jogar Magic, infelizmente. Tem muito jogo legal para eu descobrir, eu não vou ficar preso a um jogo só. Mas hoje, como é meu trabalho, minha fonte de renda, né, enfim, aí eu vou ter que ficar com o Magic. Eu conversei com o Gabs Baixo, ele é um streamer novo, ele é muito fã seu também. E a gente conversou um pouquinho sobre produção de conteúdo e Magic e tudo mais. E ele disse o quanto as pessoas estão se interessando pelo Magic após, claro, esse lançamento do Magic digital, que aconteceu há mais ou menos 2 ou 3 anos atrás. No computador, e agora ele está no mobile, né? Como é que você vê essa digitalização do Magic? Como é que esse mundo se colide e você entende que ele vira um videogame, entre aspas? Eu acho que isso é muito benéfico para o Magic como um todo, porque o fato de você ter um jogo analógico, um jogo físico, implica em algumas coisas. Primeiro, você, no caso do card game, não pode jogar sozinho. Você vai ter que encontrar um amigo para jogar. Então é questão de agenda, questão de você ser uma pessoa, entre aspas, sociável, de você conseguir marcar em um lugar em uma hora. Você precisa mover coisas para que esse encontro aconteça. O jogo digital, não. Eu posso, durante essa entrevista, abrir a minha Steam, clicar num jogo, começar a jogar e é isso, tá rolando o jogo. É muito fácil, muito simples, não tem muito segredo. No caso do Magic Digital, ele permitiu com que pessoas que às vezes não se sentem confortáveis em uma loja de Magic, um evento de Magic, ou que moram em lugares que não possuem loja de Magic, então um cara que às vezes mora no interior do Amapá, uma pequena cidade do Acre, esse cara não vai ter, ou até interior de São Paulo, aqui em Santa Catarina, tem muita cidade que não tem loja de Magic. Essa pessoa quer jogar, mas não tem como. Pô, não tem nenhum amigo que joga, ela vai desistir do jogo por causa disso? Não, ela pode agora pegar um jogo free to play, clicar ali e jogar. Não é a mesma coisa. Você não tem alguém na sua frente rindo com você, não tem um aperto de mão da vitória depois, não tem, sabe, não tem muitos dos elementos que o card game físico tem, não tem a sensação de embaralhar, de você comprar as cartas, de organizar as cartas na mesa como você prefere. Isso não rola, mas não é um grande problema. Você consegue jogar, ter a experiência do jogo muito próxima jogando pelo computador. Para mim, o Magic Arena foi uma sacada incrível da Wizards. O que eles fizeram ali, para mim, foi muito bom. Ele não representa o Magic na sua totalidade, mas a parte que ele representa é fiel. A parte do gameplay é muito legal, sabe? O fato de ele ser gratuito, de ele não ser pay to win e etc., para mim foi muito bom, assim. Trouxe muita gente pro Magic, foi desde o lançamento do Arena em 2018. Eu tive a oportunidade de trabalhar no stand do Magic Arena a convite da Wizards, né, como consultor de conteúdo na BGS, na Comic Con, em mais de 2, 3 anos ali. E é visível o quanto de gente começou a conhecer o Magic naquele momento, sabe? Isso pra gente da comunidade é muito bom, porque o pessoal conhece o Magic digital e se interessa pelo Magic físico, né? Porque eles veem todos os streamers e criadores de conteúdo falando, pô, o digital é da hora, mas, pô, você deveria tentar o Magic de verdade, cara, é muito massa, tal. Daí a pessoa, pô, todo mundo fala tanto desse Magic de verdade, vou atrás. E a pessoa chega e entra na comunidade de verdade, sabe? Então, para mim o Magic Arena foi muito bom para a comunidade como um todo, assim. Vamos entrar um pouquinho nessa parte técnica que você fala sobre a diferença entre o digital e o jogo de cartas em si. O Magic Online, ele é só uma versão ou uma maneira de você jogar Magic? Sim, ele é uma maneira de você jogar Magic. Nós temos hoje 2 jogos de Magic que são digitais, o Magic Online e o Magic Arena. O Magic Online, ele é um simulador de Magic que existe desde 97, 98. Ele é extremamente feio, ele parece um Excel. Realmente, tipo, isso não falo como um demérito, é uma característica do programa. Ele é antigo, não se atualizou, ele é um simulador. Pensa, tipo, realmente um simulador. As cartas são quadradonas ali, não tem animação, efeito sonoro, não tem... O personagem, quando entra, não sai um dragão da carta, não tem uma dublagem, não tem nada. Ele é um negócio duro, cru, para simular o Magic. E nós temos o Magic Arena, que tem uma outra proposta, que ele é um esportes. Ele é um esporte eletrônico, ele é algo que é mais moderno, digamos assim. Então você tem, quando você baixa um dragão, o dragão sai da carta e ruge, aí você baixa um personagem icônico, ele sai da carta, ele fala alguma coisa. Então tem efeito sonoro, tem animação, o jogo é bonito, tem para celular, o jogo tem uma outra pegada
que ele é para ser uma porta de entrada para a galera que está chegando. Então, chegando no Magic, o Magic Online não tem em português, o Magic Digital tem, o Magic Arena tem, então tem várias diferenças. Em contrapartida, ele, por ser um jogo mais recente, possui apenas as cartas mais recentes. Então, se você quiser jogar com as cartas que seu irmão jogava em 93, você vai ter que ir para o Magic Online. Se você quiser jogar com o Magic, no geral, tanto faz as cartas, não se importa de que sejam cartas novas ou antigas, você joga no Magic Arena, que as cartas mais recentes estão ali. Desde 2018, tudo que foi lançado no Magic está no Arena. Então, eventualmente, ele vai ter um acervo de cartas muito grande. Ele já tem milhares de cartas lá, né? Porque o Magic a cada 3 meses lança 300 cartas novas. Então, é muito mais cartas do que você vai conseguir jogar, mas é bem diferente do online. Eles representam uma forma de jogar Magic, só que o Magic, o nome do jogo, né? Ele é Magic the Gathering. Então, é como se fosse Magic a reunião, o encontro, alguma coisa nesse sentido. O Gathering é a parte mais da hora do Magic, quando você vai no evento e conhece as pessoas que jogam com você e faz amizades, e aí depois que acaba o evento, o torneio, o campeonato, todo mundo vai junto comer uma pizza e trocar ideia. Esse é o Gathering que a gente fala. E o Magic Arena e o Magic Online acabam não promovendo tanto o Gathering, porque você está jogando com uma linha de código, você está jogando olhando para uma tela, não com alguém na sua frente, entendeu? De novo, não é um demérito do jogo, não tem como ele resolver isso, né? Claro. Mas é um ponto, entre aspas, negativo, né? É uma coisa que acaba se perdendo quando você vai jogar o Magic digital. Mas nessa pandemia, por exemplo, se não fosse o Magic digital, não teria como jogar Magic, basicamente, porque eu tô respeitando a pandemia, não tô saindo de casa, então não tenho como ir numa loja, encontrar meus amigos e jogar. Tô ficando em casa e jogando aqui, sabe? Então, são coisas diferentes, cada uma com seus pontos positivos. Eu não consigo jogar Magic com cartas de papel às 3 da manhã de cueca na cama, por exemplo, e eu consigo jogar Magic Arena assim. Então, cada um tem os seus pontos e pontos, entendeu? Entendi. Mais uma pergunta técnica aí para quem é leigo. Você consegue misturar as cartas de um ano para o outro? Como lançam tantas cartas, tudo bem você misturar as cartas? O Magic ele tem formatos, né? Então, por exemplo, vamos pegar o formato ali que é o Vintage. O formato, como o nome já sugere, aceita tudo. As cartas velhas, antigas, Black Lotus, todas as cartas de $20 mil, de 20 e poucos anos atrás, ele aceita tudo. Ele tem uma lista de cartas restritas, né? Que você pode usar uma cópia só de cada uma, cartas muito overpower, assim. Mas você tem, por exemplo, um outro formato que é o formato padrão, o Standard, que é o que é a porta de entrada, que é o focado no Arena ali, que são apenas as coleções mais recentes. Acho que as últimas 7 ou 8 coleções são ali, então à medida que coleções novas vão chegando, as antigas vão deixando de fazer parte, ele vai sempre rotacionando. Entendi. Né? Que é o que a maioria dos outros card games tem. Tem outro formato que é o formato Pauper, só aceita cartas comuns. Tem outro que é o Modern, aceita cartas da 8ª edição para frente. Então, tem formatos para tudo que é gosto. Então, comecei a jogar lá atrás, tem um monte de carta antiga. Não, beleza, joga algum formato que aceite suas cartas, né? Ou comecei agora, só tem as cartas novas. Para você não ter que jogar com o seu deckzinho de cartas recentes contra um cara que tá jogando há 20 anos, você joga com alguém que tá na mesma... É que nem os estilos de luta, né? Peso-pena, peso-mé, leve, Entendi. Peso-pesado. É mais ou menos para deixar equiparado o negócio, sabe? É porque você pode tomar um pau, né? Se você jogar com alguém. Provavelmente vai. Provavelmente vai. Se você que é peso-pena lutar contra um peso pesado, você tem que ser muito brabo para conseguir ganhar, sabe? Entendi. E tem é claro que o componente construir seu deck ajuda, porque aí você é como se você estivesse treinando para essa luta, vamos falar assim nessa sua comparação. Mas tem o componente sorte também, né? Durante o jogo, você pode não tirar aquela carta e aí não encaixar, né? Sim, isso acontece muito. O Magic, como eu disse, ele tem um elemento que adiciona muita variância no jogo, né? Que é a carta. Uhum. Jogos que possuem cartas, dados, roletas, eles vão ter elementos de sorte. É o que a gente sempre diz. Se você quiser jogar um jogo que não tem sorte envolvida, vai jogar xadrez. Exatamente. É isso. Xadrez é um dos poucos jogos que não tem sorte nenhuma envolvida. E ainda tem um pouco de sorte, né? Aí entrando um pouco mais a fundo, porque se você acordar, sei lá, mano, você terminou o namoro, morreu um parente, você não vai jogar 100% de você naquele dia. Sinto muito. Você deu azar, entre aspas, né? Então, tem elemento de sorte até em jogos que não tem, porque o jogo é jogado por um ser humano. O ser humano está sujeito a acordar de mau humor ou com dor de cabeça. Então, você vai... paciência. Mas o Magic, ele tem bastante questão de sorte e azar com cartas. Não é um jogo de azar, obviamente, mas ele possui elementos de sorte no jogo. A questão é que eles são imperceptíveis a longo prazo. Talvez eu jogue uma partida hoje com o melhor jogador de Magic do mundo e eu ganhe,
Porque eu já ganhei, por exemplo, do melhor jogador de Magic do mundo. Eu ganhei do bicampeão de Magic algumas vezes. Significa que eu sou melhor que ele? Não, não sou melhor que ele. A gente jogou 40 partidas, eu ganhei 8, sei lá, entendeu? Então, nessas 8, talvez ele tenha dado um pouquinho mais de azar, talvez eu tenha, né? Mas se você for colocar na big picture, né? Se você for ver a longo prazo num torneio de 15 rodadas, é imperceptível. São as decisões que vão minimizar a necessidade de sorte. A pessoa que joga bem, ela vai fazer com que o jogo ela não dependa de comprar aquela carta certa na hora certa. Ela vai jogar o jogo todo para que basicamente qualquer carta que ela compre vai ser o suficiente para ela ganhar, sabe? Então, tô explicando de uma forma bem básica para quem não tá jogando, mas é para desmistificar esse lance que às vezes as pessoas acham, pô, mas o jogo é só sorte, se você comprar, você ganha. Não, não é assim, senão nós não teríamos o mesmo cara ganhando todo o torneio, né? Você vai falar, é uma pessoa sortuda. Não, não funciona assim. Qualquer coisa, você pode pegar alguém que você considera muito sortudo, ensinar as regras básicas do Magic e, joga aí, vamos ver o que acontece, sabe? Mas não, ele tem alguma porcentagem de sorte, mas a habilidade, né, a competência é muito maior, muito maior. André, como é que você acha que uma pessoa pode se preparar para jogar Magic melhor? Porque se você jogar com um iniciante, ele vai demorar, porque ele tem que ler o que está escrito na carta para saber o que ele faz. Então provavelmente quem está jogando com uma pessoa mais inexperiente tem que ter mais paciência, porque a pessoa não conhece as cartas. Qual é a principal dica para essa pessoa acelerar o processo de conhecimento do jogo? A principal dica é encontrar alguém que seja um pouquinho melhor que você e que tenha paciência. Entendi. Se você conseguir encontrar uma pessoa que é um brother, um amigo seu, alguém que topa, né, esperar você ler a carta e tal, que tenha paciência para te ensinar, mas que seja melhor que você, essa é a pessoa certa. Eventualmente você vai chegar no nível dessa pessoa e você vai procurar alguém um pouquinho melhor que você. Você tem sempre que jogar com pessoas um pouco melhores que você, porque se você joga com pessoas piores, a menos que você esteja jogando com o objetivo de ensinar a pessoa e tal, mas se você quiser se desenvolver como jogador, se você joga contra pessoas piores, você cai na zona de conforto e você começa até a jogar errado, porque meio que tanto faz a decisão que você vai tomar, porque contanto que você siga uma estratégia X, você vai ganhar, ponto final. Contra jogadores melhores, você acaba tendo que extrair tudo que você tem para extrair da carta. Tipo, essa carta ela me dá 1 ponto de vida, que é quase nada no jogo. Beleza. 1 ponto de vida pode fazer diferença, porque esse cara que você tá enfrentando, ele é brabo, ele é forte, 1 de vida vai fazer falta para você, confia em mim. Então, é isso. É tipo você jogar contra pessoas melhores que você, e quando você estiver ganhando mais do que perdendo, procura alguém melhor que essa pessoa para continuar treinando e evoluindo, sabe? Entendi. E para a gente finalizar esse capítulo aqui do nosso papo, qual é a dica para um iniciante? Como é que ele começa? Começa pelo Magic Arena, principalmente nesse momento de pandemia, a menos que você esteja morando em algum lugar em que as coisas já estejam funcionando normalmente. Nesse caso, vá para a loja, vá conhecer o Magic físico e tal. Mas o Magic Arena é gratuito, tem em quase todos os idiomas, não é pay to win. Tem uma série no meu canal em que eu explico como é que você faz para pegar o Mítico, que é a patente mais alta do jogo, em 10 dias, sem gastar nada. Então você monta um deck competitivo no jogo. O jogo é muito generoso. Você cria uma conta, em uma semana ele te dá 10 decks diferentes, uma porrada de cartas. Você consegue começar a jogar. Você não vai ter todos os melhores decks, você vai ter que merecer isso ao longo do tempo, mas você consegue chegar nele muito bem equipado. E ele tem um tutorial incrível logo que você chega. Tem vários tutoriais de como montar deck, de como, sabe? Ele é um jogo bem didático, assim, bem legal. A prova é bom para quem tá chegando, para quem tá começando, não tem muita noção. Tem o meu canal no YouTube, se você quiser assistir para aprender mais, tirar suas dúvidas e tal. Não só o meu, muitos outros, procure, tem muito conteúdo legal. Mas eu acho que o Magic é uma boa porta de entrada hoje, sabe? Até porque, às vezes, assim, o Magic é um jogo que tem potencial de ser caro. Às vezes a pessoa chega lá, vou começar a jogar Magic, coloca R$ 1.000 em carta. Aí começa a jogar e vê que não é para ela. Pô, não. Vai pro jogo que é gratuito, joga. Se você gostar, você compra as cartas de verdade com uma certeza de que você vai se divertir, né? Então, eu diria para ir pelo Magic Arena, que é um caminho seguro. Beleza. Se a pessoa vai pro físico, qual seria o principal deck que ela deveria comprar? Que ela deveria ir atrás para iniciar? Eu acho que o formato depende muito porque, assim, como eu disse, existem alguns formatos diferentes. Existe o formato Pauper, Commander, Modern, Legacy, Vintage, Standard, enfim. E como você vai jogar no Magic físico, depende muito do que o pessoal da sua cidade joga, né? O que o seu grupo de jogo joga. Então, não adianta você montar um baralho Standard,
porque é mais barato, ou porque você gosta mais, e ninguém jogar com você. Você tem que estar alinhado com essas outras pessoas, né? Então é que nem você ter uma cidade em que todo mundo começou a jogar agora e veio um cara com as cartas de 1995. E aí, pessoal, deixa eu jogar com vocês. Não, esse não vai fazer sentido, não vai encaixar. Então você vai ter que se adequar ao que as pessoas da sua cidade estão jogando. Então se informe para ver quais são os formatos que as lojas da sua cidade organizam torneios. Ah, a gente faz torneio Modern. Não, beleza, então eu vou pesquisar sobre Modern, ver quais são a lista de cartas que eu posso usar e montar um baralhinho com as cartas que eu já tenho, ou comprar coisa nova tal, e montar um deck para poder jogar esse formato. Isso é o principal ponto, porque às vezes se você for atrás só do formato que você mais gosta, infelizmente você pode acabar não tendo ninguém para jogar com você, né? Isso acontece. Um formato que eu gosto muito é o draft, e aqui em Florianópolis não tem muita loja que faz draft, então eu jogo draft no Arena ou quando eu vou para São Paulo em algum evento, algum torneio. Então, infelizmente é isso, né? Você tem que dar sorte de... Então é mais ou menos isso aí. Mas pesquise sobre o formato que o pessoal da sua cidade joga e depois escolha um deck que te agrada. Você pode procurar, vamos supor que você escolha o formato Modern, né? Que eu estou citando. Procura lá, Modern Deck, vai aparecer uma lista gigantesca de ideias diferentes. Você pode copiar um deck, não se sinta, né? Não se sinta pior por copiar uma lista pronta. Você está começando agora, pega uma lista que funciona, depois mais para frente, quando você tiver mais experiência, você vai montar o seu próprio deck do seu jeito e tal. Mas copia um deck ou monta, eu gosto de, sei lá, gosto de Goblins. Monta um deck de Goblins, procura lá no Google, Goblins Modern, vai aparecer uma lista de Goblins, aí vai juntando um com o outro. Essa é a beleza do jogo. Vai ficar uma merda a primeira lista? Vai ficar horrível. A segunda também? Mas a terceira vai ficar um pouco menos pior. E aí, talvez a oitava, a nona versão da lista, você esteja lá arregaçando com os Goblins, sabe? Essa é a beleza do jogo, você sentir aquela evolução, sabe? É muito da hora isso aí. Que legal, que boa dica. André, antes da gente falar sobre o seu canal, uma outra bandeira que você levanta bastante é a do minimalismo. Sim. E aí, vamos entrar numa como eu diria, me fugiu a palavra, mas uma contradição, talvez. Dilema? Um dilema. Você é minimalista, mas ao mesmo tempo joga Magic. Você coleciona Magic? Você compra cartas? Como você se atualiza com o baralho? Esse é um assunto muito legal. Porque assim, quando a gente fala em minimalismo, só para contextualizar para a galera, eu estudo muito sobre minimalismo, gosto muito do assunto, fiz um TCC na minha pós-graduação de mídias sociais sobre minimalismo digital, gosto bastante do assunto. Quando a gente pensa em minimalismo, a gente automaticamente pensa naquela pessoa que você entra na casa dela, não tem nada, né? Tipo, ela tem ali um sofá, uma TV, aí você abre a gaveta de talheres, tem um garfo, uma faca, uma colher. Não é isso, minimalismo não é isso. Viver esse estilo de vida é uma coisa que pouquíssimas pessoas fazem, a gente não chama isso de minimalismo. Minimalismo está mais atrelado à compra consciente. Não interessa se você tem 1.000, 2.000 cartas de Magic. Se ter aquelas cartas por perto de você te agrega algum valor, te faz se sentir bem, você tá de boa. Eu tô vendo que você tem vários videogames ali atrás. Sim. Talvez você não tenha tempo de jogar todos os jogos de todos os consoles o tempo todo. Com certeza. Mas estar perto deles te faz bem. Você gosta desse ambiente, de arrumar, de limpar, de organizar. É legal. Eu falo isso porque eu gosto muito de quadrinho. Eu tenho uma coleção de quadrinhos aqui em casa. Que legal. Então, eu já li eles. Alguns eu me desfaço, outros eu mantenho. Eu gosto de como eles formam uma lombada, o desenho de cada capa, assim e tal. E tá ali. É uma coisa que me faz bem, um hobby. Não tem por que eu jogar tudo aquilo fora só porque não tem uma utilidade. Não, tá ali. A utilidade é me trazer algum prazer, sabe? Então, só tirando esse elefante da sala primeiro. Isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ter... A questão é, às vezes você tem, por exemplo, algumas peças da sua coleção de videogames que você não dá atenção um bom tempo, que não representa mais o que você quer, que não fazem parte de nenhuma mini coleção dentro da sua própria coleção. Às vezes tem aquele quadrinho que eu não pretendo reler, não fica bonito na estante, tá acumulando poeira, tá rasgado. Por que diabos eu vou deixar ele na minha coleção? Não, vende ele, doa, tira ele dali e libera espaço para um quadrinho que mostra mais quem você é, que faz parte de fato da sua coleção. Então é em relação à compra consciente de manter à sua volta coisas que fazem sentido, né? Eu tenho uma coleção de moedas que eu não mexo há 10 anos. Pô, vende ela, compra alguma coisa que represente mais quem você é hoje. Enfim. Então, com isso em mente, eu não tenho uma coleção de Magic tão grande quanto as pessoas acham que eu tenho. Eu me desfaço de muita coisa de Magic. Eu sigo uma filosofia com cartas de Magic que a carta, ela tem que ser útil para mim. E ela é útil para mim jogando. Então, eu jogo com as cartas que eu tenho e as cartas que eu não pretendo jogar ou não jogo, eu me desfaço para pegar cartas que eu quero jogar.
Que Então, legal. mas é como eu funciono. Não tem, eu conheço um amigo, o Elba, do canal Fazendo Nerdice, para vocês terem uma ideia, ele tem uma das maiores coleções do Brasil. O cara tem, tipo, dezenas de milhares de cartas. E ele já falou para mim em entrevista assim, olha, eu nunca vou conseguir jogar com todas as cartas que eu tenho. Eu tenho mais cartas do que eu consigo jogar e às vezes até mais do que eu consigo armazenar, porque é carta por tudo que é lado. Mas ele gosta de ter as cartas por perto. Eu vou falar para esse cara, não, você tá errado, seu consumista. Não, cara, o cara gosta das cartas, deixa ele ser feliz com as cartas dele, entendeu? Então, é mais ou menos isso. É mais em relação a você trazer alguma utilidade às coisas que você tem, por mais que sejam úteis apenas por se manterem à sua volta, do que por, de fato, né, tipo, não, essa garrafa aqui não é útil porque eu posso coar o café direto no copo e aí eu não preciso da garrafa. Não, se você for seguir essa, tudo ao pé da letras, eu vou estar fazendo essa entrevista com você em pé, sem esse microfone, porque a câmera tem um, sabe, e aí não faz sentido, não faz sentido. Aliás, o Elba que é uma grande referência também do Magic, através do canal dele, né? Muito legal. Exatamente. André, você provavelmente se atualiza. Então, a cada 3 meses tem um novo deck que é lançado. Como é que você se programa para ir atrás dessas cartas para entender o que foi lançado? Então, eu no Magic Arena, eu preciso comprar todas as cartas. Infelizmente, eu preciso ter todas as cartas na semana do lançamento, porque eu preciso produzir os conteúdos atualizados. Então, no jogo online, né? Você disse. No jogo online, no Magic Arena. Então, o André, jogador de Arena, não precisaria fazer isso. O André, produtor de conteúdo, precisa trazer 10 vídeos da coleção nova nos 3 dias seguintes ao lançamento dela. Então, eu tenho que comprar tudo, é que nem um jornalista. Tipo, ele precisa zerar o jogo rápido para poder fazer um review daquele jogo rápido. Tem um schedule, uma agenda que você precisa seguir. Então, no caso do Arena, eu preciso comprar todas as cartas na semana do lançamento dela. Não tem para onde correr. No caso do Magic físico, eu recebo muita coisa de patrocinador, eu recebo caixas e caixas de boosters de patrocinador. A maior parte delas eu vendo para seguidores do canal, inscritos, amigos, dou, enfim. E fico só com as cartas que eu quero jogar. No Magic físico, hoje, eu jogo 2 formatos. O Pauper, que só aceita cartas comuns, e o Commander, que é um formato que você escolhe uma criatura lendária do jogo e monta um baralho de 100 cartas em torno dessa criatura. Estou resumindo bem aqui, porque eu não vou entrar nas regras, não preciso, eu acho que não é a ideia. Mas enfim, eu jogo esses 2 formatos. Então, quando sai a coleção, à medida que as cartas vão sendo spoiladas ali, reveladas para o público, eu já fico com o olho aberto. Essa carta aqui vai jogar no meu Commander, já anoto num cantinho para mim. Essa carta aqui eu quero para o Pauper, anoto num cantinho para mim. E aí, quando a coleção sai, eu começo a receber essas cartas de patrocinador. As que eu quero, que eu anotei na minha listinha, eu guardo para mim. As que eu não quero, eu passo para frente e dou um lar para elas, outras pessoas que vão usar. E é assim que eu faço. Porque se eu for ficar com tudo que eu recebo, realmente, assim, não teria espaço na minha casa. É muita carta. E eu falo isso porque, assim, eu trabalho com isso. Então, é natural que eu receba muita coisa de Magic, né? Claro, claro. Então, eu acabo passando muito para frente para dar uma utilidade para as outras pessoas, para as cartas, né? Para as outras pessoas. E eu fico com pouquíssima coisa, assim. E Magic é um jogo que é fácil de eu encontrar. Se eu precisar de uma carta que eu passei pra frente, eu vou na internet ali, em 15 minutinhos eu acho em 1 milhão de lojas, compro a carta e é isso, tá tudo certo, sabe? Entendi. Bom, André, quando a gente estava falando isso offline, quando eu fui pesquisar sobre Magic, agora, em 2021, estava com vontade de voltar e tentar jogar um pouquinho e tudo mais. Até acabei comprando um deck, mas não joguei ainda. Fui atrás de canais e de entender um pouquinho mais da regra, até porque faz muito tempo que eu não jogava. E aí aparece o André ali de mais ou menos algum tempo atrás. Vamos falar assim para não ficar. E ensinando super bem como joga e tudo mais. Aquilo me deixou. Falei, cara, deixa eu ver o ano desse vídeo. E aí você vê que o ano é um pouquinho mais antigo. Mas, de novo, 200 mil visualizações. O negócio explodiu, assim. Acho que todo mundo, a gente estava conversando sobre isso, todo mundo vai para aquele vídeo na hora de tentar entender como o Magic funciona. Como é que surgiu o canal Um Motivo? Qual foi a ideia? E o que você acha desse canal hoje para a comunidade de Magic? O canal Um Motivo surgiu em 2013, 6 meses depois de eu ter aprendido a jogar Magic. A ideia do canal era muito simples. Quando eu aprendi a jogar, não tinha conteúdo de Magic em português audiovisual. Tinham alguns artigos na Liga Magic, Black Air Lots, alguns sites assim, mas canal de Magic em português não tinha. Nem no Brasil, nem em qualquer lugar do mundo.
Então eu procurava sei lá, um vídeo tipo, como montar um deck de Magic? Não tinha. Vale a pena comprar um deck de Planeswalker? Não tinha. Na época não tinha deck de Planeswalker, mas enfim, um produto aleatório. Como jogar o formato Pauper? Não tinha. O que é Commander? Não tinha. O que é Draft? Não tinha. Caramba, não tem nada. Esse jogo não existe no Brasil, não é possível. Mas não, me ensinaram a jogar. Tem uma loja na minha cidade, um monte de gente se encontra para jogar. Como é que não tem um canal desse jogo? Ele é o maior card game, 20 milhões de jogadores na época. Como é que não tem conteúdo em português? Isso é inadmissível. Eu tenho a sorte de falar inglês. Então eu procurava What is Commander? E encontrava lá um canal falando o que é Commander, eu assistia e pronto, agora eu sei o que é Commander. Mas os meus amigos que me ensinaram não falavam inglês, ou alguns deles não falavam, e muitas das pessoas que estavam na minha bolha de amigos do Magic não falavam também. E o que acabou acontecendo? Essas pessoas começaram a aprender Magic errado, e me ensinaram Magic errado. Então muitas das regras do Magic eu aprendi errado porque me foi ensinado errado, porque elas aprenderam errado. Então é um ciclo de que você não tem acesso à informação, e aí é o boca a boca. O fulano falou que é assim, então beleza, então é assim. O manual de regras do deck estava em inglês, né? Na época, carta em português já era meio difícil de achar, então todo mundo aprendia errado. Eu não gostava muito disso, eu falava, cara, é injusto que a pessoa tem que falar inglês para aprender a jogar esse jogo que ela tá jogando no Brasil. Vou resolver esse problema, vou criar um canal de Magic e tudo que eu aprender eu vou falar em português. Então é isso, tipo, o que é Commander? Aprendi o que é, vou fazer um vídeo falando o que é. Ah, o draft, como é que joga? Aprendi como é que faz? Fiz um vídeo falando em português como é que faz. Fiz uma série em 2014 de como jogar Magic, né? Desde do começo, assim. Então, a ideia do canal era suprir essa necessidade de conteúdo em PTBR. Com o tempo, eu fui alimentando uma comunidade, eu fui incentivando amigos meus a criarem canais, assim, pô, você entende tanto desse formato, não tem... Eu sozinho não consigo falar de tudo, são muitos formatos, muita coisa, muita informação, a cada 3 meses, coleção nova, não tem como eu dar conta. Então, pô, começa também, aí volta e meia vi um cara, pô, André, vi que você tem um canal, o que você acha de eu começar um canal sobre vintage? Pô, começa aí, vamos lá, eu faço uma colaboração com você, eu já tinha um público se formando na época, então já tinha uma visibilidade, aí eu fazia a participação com o cara, fazia com outra pessoa, ia juntando e chamava gente pro meu canal, e aí outros canais foram surgindo, de novo, não tô querendo botar o mérito nas minhas costas, muita gente fez isso acontecer, mas outros canais foram surgindo, a gente foi colaborando, criando uma comunidade, e aí hoje nós temos ali, sei lá, 100, 200 canais de Magic em português na Twitch, no YouTube, e se eu quiser procurar hoje o que é Commander, eu vou achar vários canais falando sobre isso, entendeu? Verdade. Que era o meu objetivo lá atrás. Então é basicamente isso. Com o tempo o canal foi se tornando uma fonte de renda, fui transformando ele no meu trabalho, porque eu sempre fui apaixonado por produção de conteúdo, eu tô no YouTube há 11 anos, muito antes do Magic, fazia vídeos sobre vlogs do dia a dia, coisas aleatórias, assim, eu era criança, tinha 12, 13 anos na época. Que legal. Então... Foi um crescimento devagar, né? O meu canal nunca explodiu, porque o Magic nunca explodiu do nada, ele sempre foi uma coisa nichada que foi crescendo. Mas é isso, ó, 6 anos é o meu trampo e é muito satisfatório, assim, tipo, muito legal olhar para trás e ver, pô, não tinha nada naquela época e hoje tem gente, às vezes eu abro a Twitch, tem, sei lá, 8 canais de Magic fazendo lives de Magic ao mesmo tempo, isso é muito da hora, assim, sabe? E a evolução foi natural, a Twitch, para você? Na hora que a Twitch surgiu e virou esse boom de gameplays, você tinha que ir para lá? A Twitch, para mim, foi uma evolução meio forçada, na real. Eu acho que ela não foi nem um pouco natural. Eu queria que fosse, mas o que aconteceu foi o seguinte. Em 2018, eu comecei... Eu sempre participei dos eventos de Magic feitos pela Wizards. Sempre. Porque o meu canal era o maior de Magic... eu era, entre aspas, referência, então eu participava de todos os eventos, era chamado para tudo, e natural que isso aconteça, porque eu tinha uma visibilidade legal em comparação aos outros canais, só que aí depois de um tempo eu comecei a ficar de fora das oportunidades, e eu comecei a não ser chamado para as coisas, não era convidado para os eventos, será que eu fiz alguma besteira, falei alguma besteira em algum vídeo que não gostam de mim? Eu comecei a ficar super triste, né? Pô, não me chamam mais para nada, o que tá acontecendo? E aí eu vim a descobrir depois que era pelo fato do YouTube, né? A Wizards tem uma parceria com a Twitch, então em termos de transmissão, tudo é feito na Twitch, e a Wizards começou a priorizar criadores de conteúdo que estavam naquela plataforma. Então você via eventos em que os 3 maiores canais de Magic do mundo não eram chamados porque eles não estavam na Twitch, eles estavam só no YouTube. Olha só. Eles eram tipo 10 vezes maiores que os canais da Twitch, mas eles não estavam no evento porque eles eram YouTubers e não streamers. E aí eu senti uma necessidade
em paralelo a isso, teve todo o crescimento da live stream como algo, né, Isso. rentável e coisas que aconteciam em eventos e etc. E stand da Twitch na BGS, um monte de coisa acontecendo. E aí eu fui para a Twitch em 2018, quando me mudei. Aí eu tive uma internet melhor, tinha equipamentos melhores. Falei, beleza, vamos para a Twitch. Comecei a ser convidado de novo para todas essas coisas. Olha só. E aí virei parceiro da Twitch, acho que uns 2 meses depois. E aí foi um crescimento. Aí depois que eu entrei na Twitch foi natural o crescimento. Mas a minha migração, né? Não migração porque eu continuo no YouTube, mas eu ter acoplado a Twitch para mim foi uma coisa meio que por necessidade de planejamento estratégico mesmo, de tipo manter o meu canal funcionando. Eu não posso ficar de fora dessas oportunidades. Eu quero, né, eu quero fazer parte da comunidade ainda assim. Eu não quero deixar de ser convidado para uma coisa só porque o meu conteúdo não é live, é vídeo, sabe? Não faria muito sentido. Ainda hoje não faz sentido para mim, mas enfim. Aí depois que eu entrei na Twitch, o crescimento foi bem natural e eu me apaixonei pela plataforma. A Twitch é tudo de bom, eu gosto muito dela. Você hoje diz que a Twitch é a sua principal renda? É da onde vem? Sim. Sim, Tá. na verdade depende, porque assim, o canal no YouTube, ele é monetizado de diversas formas. Eu É. tenho o AdSense, que é o que todo mundo recebe no YouTube, e eu tenho vários patrocinadores. Então eu tenho hoje, eu acho que uns 5 ou 6 patrocinadores, que são 5 ou 6 fontes de renda diferentes que chegam pro YouTube. Entendi. Então, se você soma tudo isso, não dá a Twitch, obviamente. Mas se você for olhar para uma fonte de renda só, a Twitch é a maior. Ela é a que mais paga bem os seus criadores. Talvez isso mude agora que a localização da moeda vai acontecer, né? Inscrição em real. A gente não sabe como é que vai ficar isso ainda, mas individualmente a Twitch é a que mais me paga. Pelo menos no meu caso, né? Eu sei que tem outros streamers que são mais bem-sucedidos no YouTube. Para mim, a Twitch é um pouco melhor. Entendi. Você. Vamos falar um pouquinho de colecionismo, mas nesse sentido, assim, você tem cartas raras? Você procura ter cartas raras? Cara, eu tenho algumas cartas raras, porque o que acontece? Eu tenho uma coleção de uma. A minha carta favorita de Magic é o Crescimento Desenfreado. Tá. Essa é a única parte da minha coleção. É uma pastinha só, de 2x2, pequenininha, com umas Aham. 20, 24 cartas, que eu não uso para jogar. É a minha coleção, porque estão ali os presentes que eu ganhei dos inscritos do canal. Que Né? legal. Então eu guardo por valor afetivo, porque conta uma história, né? Tem a minha carta favorita, é o Crescimento Desenfreado, uma carta que originalmente foi publicada na primeira coleção, Alpha, em 93. Aham. E por alguma série de memes e jogadas e partidas do meu canal, ela acabou se tornando uma referência como a carta favorita do André. Então, quando eu tô no evento, alguém me estende uma caneta e uma carta para eu assinar a carta para a pessoa, vai ver a carta, é um crescimento desenfreado. Sempre foi Que crescimento legal. desenfreado. E aí, André, eu tenho um crescimento desenfreado de uma coleção em espanhol, toma aqui de presente para você, pô, obrigado. E aí eu fui juntando crescimentos desenfreados de vários lugares diferentes. E eu, Desenfreadamente. desenfreadamente, e aí eu comecei a cultivar uma coleção de crescimento desenfreado. Comprei uma pastinha tal, botei, comecei a organizar. Eu comprei a pastinha, eu ganhei de presente uma pastinha. Essa pastinha aqui vai ser a pastinha do crescimento desenfreado. E comecei a colecionar. E aí eu percebi que eu tinha crescimento desenfreado de quase todas as coleções da história do Magic. Crescimento desenfreado é a carta mais reimpressa da história do Magic. Olha É uma só. carta muito, muito icônica. Então, sei lá, tem 27, 28 publicações de crescimento desenfreado desde o início do jogo. E aí eu comecei a colecionar. E aí eu percebi que eu já tinha crescimento desenfreado de alfa, que não é barato, de beta, de unlimited, de revised, de todas as coleções de 93, 94, crescimento desenfreado de uma coleção que saiu só no Japão em 2001. E aí eu comecei a reunir, e aí fiz um vídeo sobre isso. No vídeo, quando eu fiz, faltavam 2 crescimentos desenfreados para eu completar minha coleção. E aí, um inscrito da Alemanha me mandou um que faltava, que era uma edição especial da Alemanha, não sei de onde, não sei de quando. E um outro do Japão me mandou também. O do Japão não chegou ainda, porque eu publiquei o vídeo há poucos meses, Aham. mas assim que ele chegar, eu teria uma coleção completa de crescimento desenfreado com todos eles lançados desde o começo. Tipo, isso é muito da hora, porque Muito legal. quase todos que estão ali foram presentes de inscritos do canal, sabe? Então, eu tenho ali, ó, esse aqui foi o Gustavo lá de Porto Alegre que me deu em 2014 no evento tal, sabe? Eu tenho escrito ali. E é muito legal porque cada uma daquelas cartas conta uma história. Eu lembro das pessoas, por mais que eu não lembre da fisionomia da pessoa, eu lembro do dia, eu lembro do evento, sabe? É bem especial para mim. Essa parte ela realmente se compara a um gamer, a um colecionador que vai atrás daquela
Eu não sou esse tipo de colecionador, mas tem muitos amigos meus que vão atrás daquele específico jogo que era naquela caixa, naquela edição, daquele país, Isso. que eu acho também super legal. Você tem uma Black Lotus? Não, não, de jeito nenhum. Se eu tivesse, eu teria vendido já. É muito caro, é muito dinheiro pra eu ter um pedaço de papelão na minha casa. Não é, cara? Eu também acho a mesma Com coisa, mas certeza. enfim, tem gente que adora. Não, se a pessoa gosta, né? Mas Não é? eu vendo e faço uma viagem muito boa. André, eu queria muito te agradecer, cara. Esse papo foi super legal, passou super rápido. É um prazer ter você no nosso canal aqui. De novo, estamos tentando trazer todos os tipos de colecionadores, mas também de outros tipos de streamers, gamers que estão aí hoje na atualidade. E eu tento misturar o pessoal da antigo, o cringe, vamos falar assim, que agora é moda falar, com o pessoal dessa era mais moderna e tudo mais. Como é que o pessoal te acha? Quais são suas mídias sociais? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, foi muito, muito legal, passou muito rápido. Peço desculpas ao pessoal que está ouvindo, que às vezes eu me empolgo, falo demais, eu vou, vou indo, Foi divagando, demais, quando eu André, estou falando de imagina. outra coisa, nada a ver. Mas obrigado pelo convite de novo. Vocês me encontram em umotivo.com.br, é mais fácil você entrar lá, tem uma aba lá que é o sobre, e aí você tem todas as minhas redes sociais, o que eu faço, vídeo, live, Instagram, Twitter, tá tudo por lá, é mais simples. E se você quiser aprender Magic, né, não se esquece de procurar no YouTube ali o Motivo, que vai ter bastante conteúdo, mais de, acho que nessa altura do campeonato, 2.000 vídeos de Magic lá para você poder conferir, então é bastante conteúdo. E eu estou ao vivo na Twitch de segunda a sexta à tarde jogando Magic Arena. E é isso, cara. Foi um papo muito legal, muito legal. Joga o Jack Chan depois que você vai gostar. E é isso aí, valeu. Vamos ver se eu terminei ele durante o nosso papo. Duvido, mas Vamos vamos ver. ver. Valeu, André. Obrigado demais, cara. É isso aí, Tamo junto. NTzada. Aqui mais um papo com o nosso convidado especialíssimo, o André Manente, representante aí do Magic The Gathering no Brasil. Um orgulho nosso brasileiro. Bom, boa semana, bom final de semana a todos. E como eu sempre digo, joguem videogame.